Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos a memória de São Luís Gonzaga, grande modelo para os nossos jovens. E o Evangelho de hoje nos ajuda a refletir, não somente nós, não somente os jovens, mas também nós todos, que já não somos tão jovens assim, a respeito daquilo que é a preocupação com a qual nós vivemos. Vamos entender isso. Antigamente, quando você chegava numa família católica, as pessoas, porque os pais queriam o bem dos seus filhos, podiam adoecer por uma falta de pedagogia dos pais. Ou seja, o pai e a mãe bem intencionados, bons, queriam que os filhos fossem bons. Como? Com uma certa exigência moral, não é isso? Uma certa coisa de, não, você tem que ser melhor. Então, por falta de pedagogia, os nossos jovens ficavam estressados. E essa falta de pedagogia tem um nome. Você pode pôr o nome de moralismo, você pode pôr o nome de perfeccionismo. Ou seja, os pais queriam esse alto padrão aqui e o filho estava aqui embaixo, sem muita pedagogia. Às vezes acontecia, isso podia acontecer, de os pais puxarem os filhos de um jeito que aquilo era uma constante tensão psicológica, afetiva para o filho. Tudo bem, estou descrevendo coisas que aconteciam geralmente no passado. Podem acontecer hoje também, claro, mas geralmente no passado. Mas hoje, os nossos jovens padecem de um outro perfeccionismo. Não é mais o perfeccionismo daquela cobrança dos pais. Você tem que ser virtuoso, ou então o desempenho. Você tem que passar no vestibular, ou então você tem que fazer isso e aquilo. Hoje, existe uma epidemia mais grave do perfeccionismo dos jovens. Chama-se redes sociais. As redes sociais estão constantemente, as pessoas não notam isso, mas elas estão constantemente esmagando os jovens com um padrão de vida e de exigência que eles não conseguem alcançar. Ou seja, o jovem está lá, constantemente naquele dispositivo, está naquele, no celular, está no tablet, está no computador, está naquele dispositivo o tempo todo, na rede social, olhando a vida dos outros. E é claro, as pessoas postam o que tem de melhor e às vezes aquilo que não tem, porque é fake. E põe um padrão altíssimo. Porque, claro, o que é que progride nas redes sociais? O que é que vai para frente nas redes sociais? O que é que dá likes e compartilhamentos nas redes sociais? Aquilo que é melhor, que é mais perfeito, mais redondinho, né? Aquilo que é mais atraente, né? Sem defeitinho, tudo bonitinho. Pois bem, a gente não se dá conta, mas o jovem vive na tensão, na preocupação de ser daquele jeito. O jovem não tem inteligência suficiente, ninguém deu a ele pedagogia para dizer: filho, filha, isso aí que está na rede social não é o mundo real, isso é uma abstração, isso é um recorte bonito, enfeitado da vida daquela pessoa, mas você não ia querer viver a vida daquela pessoa. Olha os problemas que ela tem, A, B, C, D, F, não, mas ela não vai postar os problemas dela. Ela vai postar o que é atraente, bom, que dá like. Porque desgraça não dá like. Desgraça não dá tanto compartilhamento assim, né? Então a pessoa, o jovem fica esmagado, agora vou dizer a palavra e já aplico ao Evangelho,
O jovem fica, e não tão jovem assim, tá? Porque tem velho desdentado desse jeito também, tá? O jovem fica aprisionado numa fantasia de vida, perfeccionista, ansiosa, em estado constante de estresse. Não é de se espantar, essa não é a única razão, mas é uma das razões pelos quais os nossos jovens hoje vivem precisando de ansiolíticos. O que é o ansiolítico? O ansiolítico, claro, pode ser aquele medicamento que é receitado pelo psiquiatra, mas pode ser também a droga ilícita ou a droga lícita, o álcool, ou outras coisas que não parecem droga, mas são, como a pornografia. São todos ansiolíticos. A ansiedade vai descarregada em métodos errados. Então eu não consigo baixar aquela ansiedade, porque eu não consigo ser aquilo que eu estou vendo, etc e tal. Eu descarrego na comida, eu descarrego na bebida, no álcool, nas drogas e muitas vezes também em medicamentos, né, psiquiátricos, simplesmente para dar aquele alívio. Mas a pessoa não vê que ela está colocando lenha na fogueira o tempo todo através das redes sociais. Vejam, eu não sou contra as redes sociais. Eu evangelizo nas redes sociais. Mas é necessário que as pessoas entendam o grau de dependência e o problema psiquiátrico mesmo, de saúde mental, que isso está criando na humanidade. Jesus diz assim: não vos preocupeis. Esse é o Evangelho. Essa ansiedade. Não vos preocupeis. O Evangelho de hoje pode ser atualizado nas redes sociais se nós dissermos e lermos, né? Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a rede social. Não vos preocupeis com a vossa vida, se a vez de ser como está em tal postagem, ou se a vez de ser como aquela outra pessoa que aparece na rede social. Afinal, a vida não vale mais do que uma postagem? Saiam dos dispositivos e venham no mundo real. Olhai os pássaros do céu. Eles não postam, eles não precisam de likes, nem de compartilhamento. E, no entanto, o Pai do céu cuida de cada um deles. Vós valeis mais do que esses pássaros. Olhai os lírios dos campos. Eles não ficam o tempo todo procurando nem a moda, nem o consumo, nem a boa aparência. Eles não ficam ajeitando as fotos deles com inteligência artificial para ficar mais bonitos do que aquilo que são. Eles não ficam preocupados com o ângulo, como é que eles aparecem no Reels, no carrossel de fotos. No entanto, nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Meus queridos, nosso Senhor pede que nós tomemos o mais perfeito e eficaz ansiolítico. Não é uma droga. É o desconectar-se das preocupações que passam e nos conectar com
aquilo que fica, aquilo que não vai passar. Vejam, a vida é vida desde sempre. E o que acontece? As pessoas têm que perceber que as mesmas inseguranças que as pessoas viviam no tempo de Jesus, vivem hoje, só que de outras formas. De onde está a insegurança? Se você coloca a sua felicidade numa coisa que apodrece e que passa, você vai se sentir inseguro. Lá na época de Jesus, quem colocava a sua felicidade na roupa, a roupa era comida pela traça. Hoje a roupa não é mais comida pela traça porque os tecidos são artificiais. Mas pior do que a traça é o seu corpo que envelhece. É o seu dinheiro que acaba, essa é a sua saúde que se esvai. As coisas passam. E se você funda a sua vida e sua esperança nessas coisas que passam, você vai ficar ansioso. Você vai ficar ansioso. A doença é a mesma, só a forma de se manifestar. Na época de Jesus, as traças comiam os tecidos. Na nossa época, a realidade virtual, ela evapora. Sua foto sai de moda porque outras coisas são postadas. Ninguém mais se lembra daquela sua postagem que foi um sucesso, que foi viral, que viralizou. Você viralizou e teve 30 segundos de glória. E agora? Para onde irá a eternidade? Não é nessas coisas. Onde está o bem-estar eterno? Então, nosso Senhor, o Evangelho é bem atual, basta nós sabermos aplicá-lo. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha, firme, não sobre aquilo que passa, aquilo que é transitório. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos dê verdadeiramente esta serenidade. Serenidade. Nota de rodapé. É um disclaimer. Por favor, aqueles que estão precisando de medicamento psiquiátrico, porque um médico consciente, consciencioso e profissional bom receitou, por favor, continuem tomando. Eu não estou dissuadindo você de um tratamento, se você está sendo acompanhado por um bom profissional. O que eu falei aqui foi de abuso. As pessoas abusam, ficam ansiosas por várias razões. Uma delas, redes sociais. Soluções, às vezes as mais disparatadas e loucas, de abusar de medicamentos e de questões químicas. É somente isso que eu quis dizer, ok? Então, simplesmente para que ninguém depois saia por aí tomando decisões. A pessoa está bem acompanhada, com um bom psiquiatra, fazendo tratamento, etc. E aí, de repente, diz, o Padre Paulo disse que não pode usar. Então, tem que pôr a mão na frente, porque o pessoal termina chegando a conclusões que eu não... de nada do que eu falei. Tá bom? Então, que Deus abençoe e nos faça cada vez mais conscientes. Vamos nos conectar com aquilo que não passa e desconectar daquilo que é passageiro.